E é isso aí, mais um tutorial começando aqui no iDicas. Eu sou o Adriano e hoje nós vamos ver como criar esse efeito aqui, que é essa tremida, essas tremidinhas aqui do texto. A gente vai utilizar apenas o After Effects para fazer. É uma coisa bem fácil, bem simples. Quem me perguntou como é que fazia isso foi o Léo Silveira. Eu não sabia exatamente como responder, eu tinha uma ideia de como fazia. Mas aí, conversando com o Diogo, que é o autor do vídeo que a gente colocou de inspiração na semana passada, o Walking em Curitiba, eu descobri como é que faz, eu perguntei para ele como é que era esse efeito, ele me disse, e eu resolvi tentar aqui reproduzir num tutorial do iDicas. E a gente, além de aprender como fazer essas tremidas do texto, a gente também vai fazer essa entrada do texto que vocês veem aqui. Beleza? Isso utilizando Shape Layers. Bom, vamos lá para o After Effects começar esse projeto. Aqui no After Effects, como sempre, Ctrl N para criar uma nova composição. Eu vou usar o frame rate 24 frames por segundo. 1280, o que a gente sempre utiliza aqui. Ok. Beleza? Eu vou colocar em Fit, porque agora uma das novidades aqui do iDicas é que a gente consegue gravar para vocês os tutoriais em HD. Eu acredito que vocês vão ter uma melhora na qualidade da imagem aí do tutorial. Espero que assim seja aí com vocês. Aqui no meu monitor tá bem bacana a qualidade. Nessa nova composição, nós vamos criar primeiro um fundo. A gente vai fazer apenas a última tela, que é a tela do iDicas. A gente não vai fazer inteiro porque é o mesmo processo em todas. O importante aqui é aprender como se faz, a gente não precisa ficar repetindo várias vezes. Isso vocês vão fazer repetindo nos vídeos de vocês. Vamos criar com uma outra cor? Vamos criar com esse amarelo aqui. E só dar um OK. Vamos também escrever aqui iDicas. A fonte que eu vou utilizar é uma dessas fontes que são fininhas já por natureza, que é a Blanch, tá? Esse scriptzinho aqui coloca o anchor point no meio. A gente não precisa exatamente ter o anchor point no meio, mas só por desencargo de consciência a gente vai colocar aqui. Bom, eu só esqueci de dar um nome para essa comp, que é sempre importante, então é iDicas YouTube. E ok. A segunda coisa que nós vamos fazer, Ctrl Y, vamos colocar aqui um black. Dá um OK. OK aqui também, um black do tamanho da comp. E como a gente vai utilizar um efeito chamado Displacement Map para fazer esse efeito, aqui nesse black aqui nós vamos fazer vamos criar esse mapa que vai ser o mapa da distorção. Como a gente vai fazer isso? A gente vai utilizar aqui um noise, um fractal. Pode ser um fractal noise ou um turbulent noise, eles são bem parecidos, mas a gente vai utilizar o fractal. Aqui eu vou colocar em linear. Aqui em fractal type, dynamic aqui. Vamos aumentar o contraste, 129, e diminuir o brightness para a gente ter um pouco mais de contraste na cena. O legal é que a gente, por exemplo, se a gente vir entrando aqui no Evolution Options, a gente tem esse Random Seed. E aí ele vai fazendo, aleatoriamente, ele vai mudando esse efeito. Então aqui, por exemplo, a gente pode utilizar uma expressão que é bem comum, que é o time. A expressão time vezes o número de vezes que a gente quiser, o número que a gente precisar. Então, segurando Alt e clicando aqui no Stopwatch, vai abrir aqui embaixo, ó, no Random Seed, a caixinha aqui para a gente escrever a expressão. A expressão que a gente vai utilizar, então, time, né, time em inglês, vezes então asterisco, e vamos usar 24, que é o número de quadros que a gente tem nessa composição. Então, ele vai mudar aí 24 vezes dentro de um segundo. E aí a gente vai ter esse efeito muito louco aqui. Esse efeito a gente vai ter que colocar dentro de uma
pré-comp, porque esses mapas de distorção eles não conseguem, o mapa de distorção não consegue ler as informações dos efeitos que estão aqui no After Effects. Por isso a gente sempre coloca os mates, quando a gente vai utilizar eles com efeitos, os mates e os mapas de distorção dentro de uma pré-comp. Para fazer isso é só selecionar a comp que a gente quer, vir aqui ó, em Layer, Pre-Compose, ou Ctrl Shift C, ou Command Shift C se você tiver no Mac. E aí aqui a gente não pode deixar essa opção aqui, tem que colocar em Move All Attributes into the New Composition. Por que isso? Porque aí esse efeito vai para dentro da comp. Se a gente clicar aqui, ele vai criar uma pré-comp desse sólido e vai jogar ele dentro e o efeito vai ficar dentro dessa comp e aí, consequentemente, não vai funcionar. Vamos dar um nome para ela que vai ser Displacement Map. Ok. Essa comp a gente pode botar por baixo e desativar. A gente não vai precisar ver ela. Agora, aqui, a gente vai Displacement Map, que é dentro de Distort, jogar em cima do texto. Ele vai ficar um texto todo cagado aqui, mas a gente já vai ajustar isso aqui. Nós temos que apontar uma layer, aqui em Map Layer, então Displacement Map. Aí a gente já vai ver o que está acontecendo aí, o efeito. Só que a gente vai dizer para ele que a gente quer que ele não use o canal Head. A gente vai usar o Luminance. No vertical também, o Luminance. E aqui eu vou diminuir. Porque eu não quero que... Porque quanto mais a gente botar aqui, ó, mais ele vai distorcer o negócio. Então até aqui dá para fazer uma outra... Ó, dá para até fazer uma outra transição se vocês quiserem. Você pode, né, ficar fazendo assim. Ele vai fazer aleatório. E vai formar aqui. Se vocês forem até zero, ele vai ficar sem distorcer. Então, acabamos descobrindo uma outra coisa para fazer aí, de repente, numa próxima. Deixa eu só fazer um preview em full, que o texto está fazendo aquele flicking, esse efeito aqui. Se a gente quiser mudar isso, a gente pode mexer lá no fractal, que a gente tem aqui dentro dessa composição. Então a gente aqui, por exemplo, eu acho que está muito rápido, está rápido demais. Então eu vou diminuir para time vezes 12, metade. E aí vou voltar aqui, aí dicas YouTube. Acho que já fica melhor. Outra coisa que dá para fazer, gente, é vocês colocarem aqui, ó, por exemplo, criarem o frame rate em 12. Dá para usar também um post-release time, além de mudar para 12 frames e depois usar numa comp de 24 frames. Né? Vai dar uma sensação maior assim daquele efeito de tipo stop motion mesmo, como se tivesse sido desenhado cada frame aqui, tá? Então, quem quiser, ó, é um cara aqui chamado Post-Release Time. Então eu vou jogar num Adjustment e colocar aqui em 12. Eu não sei se vocês vão conseguir perceber muito o efeito aqui, mas façam um teste lá, vão mudando aqui esse frame rate e aí vocês vão ver os efeitos um pouco diferentes, um batimento da cena um pouco diferente. Eu vou deletar, eu não vou usar aqui, tá? Como é que eu faço aquela transição? Deve ser a pergunta de vocês. A gente utiliza Shape Layers, mas de que forma a gente vai utilizar esse Shape Layer? É transformando esse texto em um Shape Layer. Isso é um negocinho bem legal. Até tem uma dica, quem quiser dar uma olhada na dica, mas é bem simples. É só vir aqui, ó. Tem uma dica lá no nosso site. Create Shapes from Text. Dá para criar máscaras também. Daí ele vai criar uma máscara exatamente igual a esse texto. Se a gente clicar aqui, Create Shapes. E o legal é que fazendo isso, o efeito que a gente... Ó, tá vendo aqui que ele criou, ele apagou o texto, ele deixa o texto original na comp, até se você precisar modificar, mas ele cria uma cópia com Shape Layers. Se a gente entrar aqui, ó, tem cada uma das letras em forma de Shape Layers. E é já mais outras possibilidades para vocês. Mas vamos ao que eu quero mostrar para vocês. Claro, se eu não ficar jogando as janelas tudo para o lugar errado. Contents, dentro dos contents, vamos selecionar, pegar aqui, ó, tem esse add,
Nesse add, a gente vai colocar um trim path. Esse trim path serve para fazer aquele efeito que aquela forma de revelar o texto que a gente usou no tutorial final. Bom, e se a gente ver aqui, ó, basta a gente usar o end dele para fazer aquela animação. Então vamos lá. Vamos fazer isso com 15 frames. Vamos criar um keyframe aqui no final, 100%, e o primeiro aqui, 0. E é para ser isso mesmo, bem rápido. Só vou colocar F9 nesse último aqui, com 20 frames. 20 frames acho que vai ficar mais, vai dar para ver um pouco mais. Isso aí. Já vai ficar mais interessante. Outra coisa que é legal fazer, duplicar ele e Alt Page Down aqui, ó. Jogar 2 frames, 1 ou 2 frames para frente, essa layer, e nesta de baixo a gente vai mudar essa cor. Deixar ela mais clara. Aí a gente vai ter já, olha lá, a gente tem 2 cores ali acontecendo. Nessa de baixo a gente pode também colocar um Venetian Blinds. Ups, não é o transições, é o Venetian Blinds efeito. Aqui, ó. E esse efeito ele faz essa transição, né, como se fossem venezianas ali. Mas o que a gente quer aqui não é fazer a transição, mas sim só deixar esse aspecto aqui mais e deixar esse visual com essas linhas aqui do efeito. E aí, se a gente der um play, a gente vai ter primeiro a parte com as venezianas ali, e depois ele vai escrevendo por cima, pintando aí por cima o iDicas, e tudo isso com aquele efeito que a gente aprendeu a fazer, que é o Jittering Text. O outro texto aqui embaixo é a mesma coisa, só vou duplicar aqui, ó, www.youtube.com/aedicas. Esse é o nosso endereço no YouTube. Compartilha aí esse endereço pra galera, para que a gente, quanto mais inscritos a gente tiver, gente, se a gente tiver possibilidades, a gente vai com certeza, tiver mais gente assistindo por semana aí os nossos tutoriais. Quanto mais gente, a gente vai fazer muito mais deles. Esse é o nosso sonho aqui do iDicas, ter bastante inscritos. Então, por favor, ajudem aí, então, que a gente vai ter. Tem vários tutoriais aí para fazer, mas ele demanda tempo, e tempo é o que muitas vezes falta para qualquer motion designer. E aí, bom, mas voltando aqui, youtube.com/aedicas, vamos fazer a mesma coisa, create shape from text. E aí a gente não precisa colocar de novo o trim path, a gente só vem aqui, copia ele, dá uns 2 Ctrl C, porque às vezes falha e ele cola só o trim path sem os keyframes. E se a gente Ctrl V aqui, mostrar aqui, tá aí os keyframes, e aí vai fazer o mesmo efeito, fazer a mesma coisa aqui, ó, 2 frames para frente. Vamos fazer esse aqui começar depois. E mudar a cor de novo, aqui mais claro, e é só colocar o Venetian Blinds, que a gente já tem aqui, né? Não precisa botar de novo, fazer de novo, não vamos fazer de bobo, né? Só dar um play aqui, tá aí um efeitinho legal para você utilizar dentro dos seus projetos, seja naquele vídeo que tem imagens gravadas mesmo ali de fundo, que ele fica legal, esse efeitinho por cima, né? Com outra cor talvez mais clara, em cima de um vídeo que tem um tratamento mais escuro. São possibilidades que você tem, vai dar esse efeito aqui, e às vezes, se você quiser, você pode adicionar outras coisas como noise por cima, ou aqueles efeitos de projetor de cinema mesmo, que vai ficar bem legal em cima desse projeto aqui. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado desse tutorial aqui do iDicas. Ele veio aí de uma das conversas que eu tive com o Diogo e com o Léo Silveira, e surgiu essa ideia de fazer esse tutorial aqui para vocês. Beleza? Quem tiver sugestões, então, envia pra gente. Quem tiver vídeos legais, aquelas animações bem bacanas, que você diz, não, esse trabalho aqui tá muito legal, eu quero compartilhar
com a galera. Com a galera aqui do Edicas, a gente tem, todo dia a gente coloca um vídeo. Normalmente é um vídeo que eu encontro na web, mas às vezes quando alguém me envia e eu, porra, esse vídeo é legal, eu compartilho com todo mundo e coloco como uma inspiração diária. E toda sexta-feira aqui no Edicas sempre tem uma seleção de 5 vídeos de motion graphics, ou de composição, enfim, das áreas de audiovisual, de animação, essas coisas de efeitos digitais aqui. A gente sempre faz essa seleção. Então quem tiver vídeos, tem seu videozinho guardado aí, envia aqui pra gente, envia o link, conta um pouco da história desse vídeo, que a gente coloca como inspiração, seja ela diária ou nessa seleção que a gente faz nas sextas-feiras. Beleza, galera? Muito obrigado por assistirem a esse tutorial. Não esqueçam de se inscrever e de compartilhar com todo mundo que vocês puderem o Edicas. Ajudem a divulgar, que quanto mais o Edicas crescer, mais tutoriais vão aparecer aqui e mais vocês vão aprender sobre motion design. Beleza? Até o próximo tutorial e ótimas ideias a todos vocês!